Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos passar agora para a implementação da pilha dinâmica. Essa pilha a gente simula a formação de uma pilha de livros e aí a gente vai seguir a regra da estrutura em que a gente vai colocando os elementos um sobre o outro. Sabe que a retirada tem que ser sempre o último elemento que entrou na estrutura. A consulta também é a consulta pelo topo. Então vamos ver aqui essa implementação. Então primeiramente a gente tem aqui o conjunto das bibliotecas que a gente já vem usando nos nossos programas. E aí eu vou definir o nó da estrutura dinâmica, que já tem um jeito de fazer essa declaração. Então a gente precisa, sempre que a gente tem uma estrutura dinâmica, o seu nó vai ser formado pelos dados básicos da estrutura, mais um ponteiro, que é um endereço de memória, que vai apontar para um novo nó da estrutura, para um outro elemento da estrutura. Então a gente tem o código do livro, o título do livro, que é uma cadeia de caractere, e a gente vai ter o ponteiro prox, que aponta, que guarda um endereço de um tipo livro, que é aqui o meu registro, tipo livro. E aqui eu estou definindo o tipo T-livro, certo? Então aqui é o nó da estrutura. Seguindo aqui nas declarações, a gente parte para a declaração de dois ponteiros, que vão ser os ponteiros que a gente vai utilizar, que nesse caso da pilha, a gente só precisa ter um controle por um lado da estrutura, só pelo topo da estrutura. Então a gente só precisa do ponteiro início, que guarda o endereço do primeiro nó. Ele começa sendo inicializado com nulo. A gente tem um ponteiro auxiliar no atual. A gente vai utilizar esse ponteiro na listagem. E a gente tem as variáveis OP e a variável tampilha. Aqui para dizer qual a opção desejada e aqui vai controlar quantos elementos eu tenho na minha pilha. Passado aqui as variáveis, vamos pular aqui os módulos linha e cabeque. Então vamos ver aqui o módulo da inserção, que seria o módulo do empilhamento. Então primeiramente a gente vai ter um ponteiro, que eu estou chamando aqui de novo nó, que vai guardar o endereço de um T-livro. Então ele vai guardar, sempre que eu alocar a memória, ele vai guardar o endereço dessa memória que eu acabei de alocar, para ir construindo a minha estrutura da pilha. Eu tenho de variáveis auxiliares o código do livro que eu vou ler e o título do livro que eu vou ler, e o continuar para saber se quer continuar fazendo novas inserções. Então eu venho aqui para a repetição, que vai executar a sequência de comandos que vai fazer o cadastramento do elemento na pilha. Eu chamo o módulo cabeque e coloco aqui o que a minha repetição vai fazer, que vai ser colocar o livro no topo da pilha. E vou pedir o código do livro com o scanf, depois vou pedir o título do livro lendo com o get. Então, como na pilha, como na estrutura dinâmica a gente não tem erro de estourar a estrutura, eu já vou incrementar aqui que a minha pilha recebeu mais um elemento. E vou fazer o seguinte, vou alocar a memória para guardar esse novo livro que chegou. Então a gente aloca a memória com, executa o comando malloc. O malloc precisa receber de parâmetro quantos bytes a gente quer que ele aloque de memória. Então, a quantidade de bytes eu vou saber chamando o módulo sizeOf, a função sizeOf, e digo qual é o tipo que eu quero saber o tamanho, quantos bytes ocupam. Então, eu quero saber quantos bytes ocupam um T-livro. Então, ele já vai me dizer quantos bytes ocupa e vai alocar essa quantidade de memória. Quando ele alocar essa faixa aí de memória, ele vai dizer em que endereço ele alocou essa memória e vai guardar no ponteiro novo nó. Então, o que novo nó faz, como eu já falei em outras questões de ponteiros, o que novo nó faz é guardar o endereço que acabou de ser alocado. Na sequência, eu vou dizer que lá naquele endereço que foi alocado agora, que eu sei que é o endereço que está armazenado no ponteiro novo nó, acesse o subcampo código e coloque o código do livro, acesse o subcampo título e coloque o título do livro. Lembrando que para acessar subcampo a partir do endereço de memória, um subcampo de um registro, acessando a partir do endereço de memória, a gente tem que usar esse operador aqui da setinha. Então, já coloquei o código e o título do livro, agora eu falto linkar o nó aos demais nós da estrutura. Toda vez que a gente tem uma estrutura dinâmica, a gente vai preencher com os dados básicos e vai fazer a ligação desse nó que chegou com os que já existem. Pode também acontecer dele ser o primeiro, mas aí a gente sempre tem que fazer a ligação. E se ele é o primeiro, então o ponteiro que vai ficar marcando o início ou o final da estrutura vai ser alterado sempre que chega um novo elemento, certo? Então, nesse caso aqui de uma pilha, quem vai ser alterado é o início, porque a gente sempre vai fazer a inserção a partir do topo da estrutura, a partir do início da estrutura. A gente vai agora dizer que o nó que acabou de chegar no subcampo prox
vai receber o endereço do início. Então, pense que já tem algum elemento lá. Então, se o novo nó que chegou vai ter que ser o primeiro, então ele tem que guardar o endereço do primeiro nó da lista. Então, vamos ver as ligações que a gente tem que fazer com esse novo elemento que chegou. Então, eu vou dizer que o elemento que acabou de chegar no subcampo proxy, ele passa a armazenar o endereço do primeiro nó que tinha lá, que é o nó que está sendo armazenado no endereço início. E o início da minha estrutura passa a ser o nó que acabou de chegar. E aí eu tenho aí a ligação desse nó que acaba de chegar e ele passou a ser o primeiro da estrutura da minha pilha. Com isso eu digo que foi inserido com sucesso e vou perguntar se quer continuar inserindo. E fico nessa repetição. Como é uma pilha, né? Como eu falei, como é pilha, a gente tem uma inserção mais simplificada porque a gente sabe já onde ele vai entrar. Não precisa localizar o espaço onde ele vai entrar, não precisa colocar lá no final. Vai ser sempre aqui no início. Vamos passar aqui para dar uma olhada no que está acontecendo nas variáveis. Então, vamos pensar o seguinte. Ó. A gente tem as variáveis globais, o início, o nó atual, OP e o tampilha. E quando a gente entra aqui no módulo da inserção, a gente vai ter o novo nó. A gente também tem o título que eu vou ler, o código que eu vou ler, mas eu não estou colocando essas variáveis aqui porque elas são mais simples. Vamos focar exatamente nos ponteiros. Então, quando eu executo um malloc, ele vai alocar a memória para mim, alocou aqui no endereço 1000, o tamanho necessário para guardar o nó da minha pilha, e ele diz, guarda lá no ponteiro novo nó, qual foi o endereço de memória que ele alocou, certo? Então, finaliza, depois do malloc vai ficar assim, um espaço de memória lá com a quantidade de bytes que eu preciso, e ele diz, ó, esse espaço de memória começa aqui no endereço 1000, e eu tenho aqui esse endereço lá guardado no novo nó. Então, eu vou preencher com os dados desse livro. Então, vamos supor que eu tenha 20, e aí eu começo dizendo que o nó que acabou de chegar, ele vai apontar para onde início aponta, lembra? Se início está com nulo, então ele vai também ficar com nulo. Aqui o proxy dele fica nulo. Vou voltar lá só para a gente ver esse comando aqui. Então, quando ele diz que novo nó proxy recebe início, e depois quando diz que início recebe novo nó. Então, eu coloquei o nu aqui quando eu digo que novo nó no proxy recebe o endereço que início tem armazenado. Então, ele vai apontar para o lugar em que o início aponta. Não tem ninguém, então está apontando para nulo. E aí, o início da minha estrutura passa a ser o nó que acabou de chegar, passa a ser o novo nó. Então, o ponteiro início passa a ser 1000 e a minha pilha já foi atualizada com uma unidade. Então, quando eu digo onde é que a estrutura começa, a estrutura da pilha, ela começa aqui no endereço 1000, eu vou para o endereço 1000, que o endereço 1000 não conhece nenhum vizinho, certo? E é esse endereço 1000 que acabou de chegar e que está no topo da minha estrutura. Vamos supor que eu tenho um outro elemento, novo nó. Chegou aqui, alocou o endereço 1200 e eu tenho o elemento de código 30 e o título B, certo? Então, vamos ver. Esse é o elemento que acabou de chegar. Então, é ele que tem que ficar no topo da pilha. Então, qual é a ligação que a gente vai fazer? Então, a gente tinha que o elemento que acabou de chegar no subcampo proxy vai receber o endereço início, né? Porque ele passa a ter como vizinho, se ele vai ficar na frente de todo mundo, o vizinho dele é o elemento que está hoje como o topo da pilha. Então, ele tem que apontar para o endereço início. Então, ele tem que apontar para 1000. Com isso, eu vou ter que agora que a minha estrutura não começa mais no endereço 1000. Né? O 1000 é esse 20 que tinha chegado já anteriormente. Mas quem chegou agora foi o endereço 1200. Então, o início passa a ser o novo nó, o elemento que acabou de chegar. Então, meu início passa a ser 1200 e a minha pilha passa a ter tamanho 2. Veja que quando ele vai alocando a memória, ele vai alocando memória conforme ele vai achando esses espaços disponíveis para armazenar o nó da estrutura. Esses espaços, eles não são contínuos, eles não são vizinhos. Ele pode alocar a memória primeiro no endereço mais lá na frente, pensando assim, um endereço mais alto, depois pega um endereço mais baixo. Então, não é contínuo. Então, essa abstração a gente também tem que ter um pouco na cabeça. Então, veja, onde é que a minha estrutura está começando? Agora. O topo da minha estrutura é no endereço 1200. Ele pula para o endereço 1200 e ele pergunta, quem é que você conhece? Quem é que vem depois de você?
quem vem depois de mim é o endereço 1000, eu conheço o endereço 1000. E aí eu venho para o 1000, ele diz que é o 20A e diz que não tem ninguém depois dele, certo? Então, a gente faz um caminhamento pelos endereços de forma meio que aleatória. Aleatória no sentido de você ir para o endereço lá na frente, depois você vem para o mais baixo, certo? Para vocês começarem a entender como funciona a coisa, não só como a gente faz essas representações gráficas para facilitar didaticamente o entendimento de vocês, principalmente quando está tendo esse contato inicial com os ponteiros. Então, para a gente é mais natural a gente enxergar a imagem dessa forma aqui, ó. Eu inverti só. Botei o quadradinho do 1200 para frente e o do 1000 para trás, certo? Então, daqui começa no 1200, vem para o 1200, 3B, quem é seu vizinho? 1000, vem para o 1000, 20A, quem é seu vizinho? Não tem o vizinho. Mas eu sei que quem chegou a menos tempo foi o 1200. E assim sucessivamente, sempre o vizinho do que a gente está lá no início é o que chegou a mais tempo. Voltando aqui para o código, vou passar aqui para a consulta do topo. Consulta do topo é bastante simples, né? Já que a gente já sabe quem é que vai ser consultado, não vai fazer busca, nada, só vai unicamente, ele não tem nenhuma variável local, a gente imprime o cabeçalho, estou dizendo que está sendo feita a consulta do topo da pilha, vai ser perguntado, se o início não for nulo, é porque tem algum nó na minha pilha, então eu tenho um topo de pilha para apresentar. Então, eu imprimo aqui código e título e imprimo o código do elemento apontado por início, no endereço início, o subcampo código, e no endereço início, o subcampo título. Então, naquele caso ali, ele vai no 1200. Vai no 1200, apresenta o código e apresenta o título. Se não, é porque o início está com nulo. E eu imprimo que a pilha está vazia e teclenta para voltar ao menu, certo? Então, bem simples aqui a consulta. Vendo aqui a listagem também a gente vai ter o nó atual recebendo o endereço do início. Então, o nó atual, que é aquele nó auxiliar que fica percorrendo a estrutura. Toda vez que a gente quer fazer listagem em todas as estruturas dinâmicas que a gente trabalhou, a gente vai ter esse nó visitando cada um dos nós e apresentando os dados. E aí, então, ele vai receber o endereço do primeiro nó da estrutura, que é o início. Imprimo o cabeçalho, imprimo listagem dos livros da pilha e vou perguntar, se o início não for nulo, então eu começo a imprimir os dados de cada um dos livros da estrutura. Vou imprimir aqui o cabeçalho e vou dizer, ó, enquanto o nó atual não for nulo, então visite o nó atual e apresente o código e o título. Terminando essa apresentação, esse printf, então nó atual pergunta quem é o vizinho do nó que ele está visitando. Então, se eu estou visitando o nó 1200, ele vai perguntar lá, quem é o seu vizinho? Eu conheço o 1000. Então, nó atual no subcampo prox vai ser atribuído ao nó atual. Então, ele fica com o 1000. Ele estava com 1200, para ter 1000, volta, vai perguntar, você está com nulo? Não. Se não está com nulo, então está com o nó válido, apresenta os dados daquele nó e recebe o endereço do que o nó que ele está visitando aponta. E assim ele vai sempre passando para o endereço seguinte da estrutura e apresentando os dados de cada nó. Finalizando, quando chegar em um que é nulo, então ele para, fecha a tabela e diz quantos livros tem na pilha. Se não, é porque quando fez o primeiro teste, o início estava com nulo, então é porque não tinha nenhum livro na pilha. Tecla Enter para voltar. Vamos aqui voltar para a retirada, já que tem mais passos. Então, no módulo do retira pilha, que seria o desempilhar, a gente vai ter um módulo da confirmação da remoção. Se eu quero realmente remover, eu posso entrar por engano no desempilhamento, aqui na retirada, e não querer remover. Mas lembrando que eu não tenho escolha, na hora da remoção sempre tem que ser o que está no topo. Essa desistência é só para, não era agora que eu queria remover. Aí eu saio da remoção sem fazer essa retirada e faço a execução de outras operações. O continuar, se quer continuar retirando outros elementos da estrutura. Então, vamos lá. Vou imprimir o cabeçalho, vou imprimir que retira o livro do topo da pilha e o nó atual vai receber o início. Então, vou testar. Se o início não for nulo, então eu tenho um elemento para retirar. Eu vou apresentar esse elemento, início código, início título, e eu vou perguntar se confirma a retirada do livro. Se a confirmação for 1, for sim, então ele confirma que quer remover. Então, o que vai acontecer é que o início da minha estrutura vai passar a ser agora o segundo nó. Eu vou pegar o endereço início, ele vai receber, na verdade, o endereço início.prox, certo? Ele vai ver
Para quem é o primeiro nó hoje? Aponta para quem? Quem é que ele conhece o primeiro nó? Se o primeiro nó era o 1200 e o 1200 conhece o nó 1000, então o início vai passar a ser o nó 1000. O endereço do início estava guardado aqui no nó atual, quando eu fiz essa atribuição aqui da linha 84. Então eu já posso liberar o endereço nó atual. Posso liberar o endereço 1200. E a minha pilha diminui de 1 unidade e eu imprimo que foi retirado com sucesso. Então, no caso da retirada, o que a gente precisa fazer é ajustar o ponteiro início e liberar a memória do nó que está sendo removido. Se não, é porque eu cancelei a retirada, tá? Esse else ligado a esse if, ou ainda tem esse else que está ligado a esse outro if, que é quando a pilha está vazia. Eu entrei na remoção, mas o início estava com nulo, eu vou vir para cá dizendo que a pilha está vazia. São esses os passos da remoção. Vamos ver aqui no desenho. Então, vamos ver o que é que acontece na memória aqui, na execução dos comandos da remoção. Então, eu tenho início apontando para o 1200, guardando o endereço do primeiro nó da estrutura, que é o 1200. Quando eu chego no 1200, ele diz que tem esses dados e conhece o nó de endereço 1000. No endereço 1000 eu tenho o 20A e ele não conhece ninguém, não vem ninguém depois dele. Então eu marco qual é o início da estrutura, guardando esse endereço aqui no nó atual. Então no atual passa a ser início, guardando aqui o endereço 1200. E aí o meu ponteiro início, ele precisa ser atualizado, ele não vai ser mais o 1200, e sim quem o 1200 conhece, esse endereço aqui, que é o início proxy. Então, o ponteiro início vai receber o endereço início proxy. Início é 1200, venho para o 1200, 1200 proxy é 1000. Então, o início passa a ser 1000. Início passando a ser 1000, início está apontando para cá. Então, com isso, eu já posso liberar esse endereço, que eu aguardei esse endereço aqui no nó atual. Então, eu vou liberar a memória que estava sendo ocupada pelo elemento do endereço 1200. Então, eu vou liberar aqui, dou um free no atual. Então, eu liberei o espaço de memória 1200 e a minha pilha diminui 1 unidade. Então, é assim que acontece na remoção da pilha dinâmica. Seguindo aqui, a gente só tem o módulo do limpa pilha, que a gente já viu esse módulo quando eu falei da lista dinâmica, quando a gente precisa, assim que sai de todo o programa em que a gente fez a alocação de memória com malloc, a gente precisa liberar esses endereços de memória que foram alocados. Então, não esqueçam disso. Então, a gente tem aqui o limpa pilha, que é igual o que a gente já viu no outro programa. A gente marca o início da estrutura, guardando esse endereço do início no nó atual. Enquanto o nó atual não for nulo, a gente vai liberando elemento a elemento da estrutura, cada um dos meus nós. Aqui eu tenho o programa principal, que inicializa a pilha com 0, monta o menu e chama os módulos. Lembre que a chamada do módulo limpa pilha é sempre quando a gente fizer a opção da saída. Caso seja 0, né? Caso eu peça para sair do meu programa, eu chamo o módulo limpa pilha, ele vai liberar e vai fechar o programa. Isso é importante vocês lembrarem, certo? E com isso a gente viu aqui a implementação da pilha dinâmica.